Bem, então eu falei para você que aqui no vídeo passado, né, que no interior de São Paulo havia uma garotinha de 3 anos, então, que num acidente doméstico ela perdeu a ponta do dedo. E aí ela veio do médico e orou com a vovó. Passando ali 10 dias, ela voltou lá então no hospital e foi desembrulhado aquele dedo decepado. E qual a surpresa de todos os dedos, havia se recomposto, feito perfeito de novo. Houve um pequeno murmuração e logo tudo se acalmou. E eu perguntei no outro vídeo para você aonde estava o pecado, né? No sentido aonde está o óleo, aonde que está a coisa que nos interessa. O médico, o doutor ou doutores que estariam ali naquele hospital perderam uma grande chance como cientistas, porque cada médico daquele lá, ele é um pesquisador cientista, né? Como quem? Como o Dr. Drauzio Varela, né? Não é só um cara que vai falar na TV. Ele é um pesquisador. Pesquisar significa isso. Ah, alguém ouviu falar de um remédio novo para pressão? Vamos pesquisar. Ah, alguém ouviu falar na cura mágica do câncer? Vamos pesquisar? Não vamos, filho, não. Com o perdão da má palavra, não sei quem está assistindo esses meus vídeos, mas os médicos, os grandes laboratórios, eles estão um pouco se fudendo. Para você, para mim, nós somos alvos mirados para quando a gente precisa de remédio, né? Então eles vendem o alívio da dor através de remédios, através da consulta médica, daqueles exames caros. Tem o tomógrafo, tem a tomografia computadorizada, os escaneamentos fantásticos com máquinas que valem milhões de dólares, né? Uma pessoa com câncer, no mínimo, ela gasta, mesmo ela sendo atendida pelo SUS, na casa de 8 a 10 mil reais. Isso é o mínimo do mínimo. Isso quem acaba gastando é o pobre. O muito pobre talvez não, mas um gasto vai ter ali. Principalmente no começo, né? Depois que entra numa linha de atendimento até vai. Isso aqui no Brasil, é claro que tem o SUS, né? Mas países que não têm, norte-americanos, por exemplo, e gastam muito dinheiro. E já africanos, alguns países lá, simplesmente o cara morre, não tem nem tratamento. Entendeu? Mas nessa história da menina, a menina teve um dedo decepado ali, e aquele dedo igual salamandras. Salamandras elas são uma espécie, estão numa linha evolucionária, aquela evolução darwiniana das espécies, que elas não são nem peixe e nem são lagartos. Elas são um estágio evolutivo entre essas duas espécies. A maioria das salamandras tanto respira o ar atmosférico quanto absorvem oxigênio através de guelras ou através da pele, que nem sapos, da água do lago, né? Da lagoa, do rio.
E esses bichinhos, quando um animal vai lá e come a pata traseira dela, por exemplo, a patinha começa a nascer de novo, é uma mini patinha de um bebê salamandra, aquilo vai crescendo, só que muito rapidamente, né? Como na menina lá do hospital, em 10 dias cresceu o dedinho. Salamandras a mesma coisa. Em questão de dias ali a pata inteira decepada se recompõe. Agora que eu vou contar o segredo para você, e se você puder contar para um médico, vai na sorte, né? Entendeu? O que acontece ali? Se você ler lá, e aqui não tô falando de religião não, filho, eu tô falando de coisa séria. Em Gênesis 9:4 fala, não coma o sangue do animal. Agora explicando, já aumentando as estrofes, né, desse poema, não coma o sangue do animal, tampouco ejete sangue de animal ou de outra pessoa no seu corpo. Por causa de quê? Porque a alma, você já ouviu falar no sopro de vida, na alma da pessoa, no texto em Gênesis 9:4 fala, a alma da pessoa está no sangue. E aí agora você meio que entende o que os testemunhas de Jeová fazem, né? Entendeu? Que tem aquela polêmica na sociedade que eles preferem ver um ente querido, um filho, por exemplo, morrer do que receber o sangue. E eles têm toda uma explicação e, enfim, não nos compete. Cargas d'água, por causa disso, é que o dedo se restitui. Eu vou explicar para você. Você já ouviu falar na defesa do seu corpo, então alguém tosse em você ou espirra, e o vírus, então, por exemplo, da influenza, da gripe, entra nas suas narinas, no seu olho, na sua boca, e aí leucócitos, a defesa do seu organismo, então ela vai ali, se normalmente ataca o pulmão, os alvéolos do pulmão, né, pela respiração, vai muita porcaria lá no pulmão. E aí forma aquele catarro, aquilo lá é leucócito morto, que ele vai, envolve a bactéria, né, o patógeno, o fungo, que seja, e vai eliminando na tosse, vai tossindo, cuspindo. Quando você fica aqui com as maçãs do rosto tudo doendo e pega aquele resfriado, aquela sinusite, e depois passa. E sai aquelas melecas branquinhas, sai alguma coisinha pelo olho, pelo nariz. Aquilo ali é o produto final que os leucócitos agiram. Às vezes forma íngua debaixo do seu braço, na virilha da perna. O que são aquelas pelotas duras que formam? São laboratórios onde os leucócitos, então, levam bactérias para serem analisadas e compor algo para um cache de defesa. Você já reparou que as coisas que os leucócitos fazem é como se fossem serizinhos inteligentes, seres neurais, como que telepaticamente cada leucócito pudesse se comunicar com o outro, por reações químicas, por traços químicos de cheiro, entre aspas, como formigas. Leucócitos, então, através de soltar substâncias químicas no sangue, um leucócito entende o que o outro está pensando e eles têm uma mente coletiva. Então você tem no seu corpo o cérebrozão, que é um sistema neural, incluindo a coluna e os nervos, e você tem um segundo sistema neurológico, neurônios, que são os leucócitos.
Os vídeos são curtinhos. Assista o próximo vídeo.